Pronto, estamos ao vivo agora também no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo da Oliveira Imóveis, em parceria com a Valéria, que está nos ajudando, e dessa vez com um dos nossos mentorados, o Lincoln, marido da Vivian, chegou recentemente aqui em Portugal. Então a gente vai, né, ajeitar as coisas aqui no finalmente. Valéria, não estou te vendo ainda aqui no Instagram. No Instagram, me chama Já aí te fiz o convite, vou fazer de novo, Giovanni. No Instagram, por favor. O Lincoln, eu acho que já entrou, eu estou ouvindo já o áudio dele aqui. Olá. Já te mandei o convite. Olá, Lincoln, bem-vindo. Boa tarde a todos do Instagram, do YouTube. Aguardando aqui só o Giovanni também entrar aqui conosco no Instagram, para esse bate-papo ser completo, gente. Vamos lá, você está me vendo aí, Giovanni? Giovanni? Eu não estou ouvindo o seu áudio do YouTube, Giovanni. Só um instantinho, gente. Coisas técnicas sendo ajustadas para que vocês tenham tanto o Giovanni aqui participando quanto o Lincoln. Acabei de receber uma mensagem aqui que o Giovanni não está conseguindo entrar. Vamos tentar novamente. Chamei novamente, Giovanni. Agora sim. Estamos todos conectados. Ih, eu acho que o Giovanni caiu. Caiu, não estou vendo ele de novo. Deixa eu chamar de novo ele aqui. Acho que algum problema de conexão lá em Portugal. Vamos novamente. Agora sim. Aê, agora sim, agora podemos começar todo mundo. Novamente, boa tarde a todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Giovanni, por esse tempo que você coloca aqui do seu dia a dia, que é tão corrido, para poder trazer mais informações para todo mundo, para poder conversar com a gente. Isso tem sido muito importante. Então, mais uma vez, eu quero agradecer e também dar as boas-vindas aqui para o Lincoln, né? O Lincoln e a Vivi, que são os mentorados aí de um mês atrás. Eles acabaram de chegar em Portugal, eles fizeram todo o processo à distância, enquanto ainda moravam no Brasil, e a gente vai saber como que aconteceu tudo isso, quais os pontos importantes, se teve alguma coisa que eles desrecomendam. Então é isso. Seja bem-vindo, Lincoln, muito obrigada, e bora começar. E se vocês tiverem perguntas, gente, importante, coloquem as perguntas aqui no Instagram, Mentoria Minha Casa em Portugal, e também no YouTube estão todos convidados a fazer perguntas, inclusive para o Lincoln, para que ele responda para você sobre o olhar de um mentorado. Vamos lá, gente. Boa tarde. Boa tarde. Giovanni, a sua câmera está ao contrário, tá mostrando, não está mostrando você no Instagram. Eu acho que tá. E agora eu estou te vendo. Agora o Giovanni está aqui, gente. Agora sim. É. Pois é. Uhum. Exatamente. Claro. Imagina.
Vamos lá, eu primeiro queria que o Lincoln se apresentasse um pouquinho, né? Contasse um pouco dessa história dele, que eu acho que é importante para as pessoas conhecerem e se reconhecer nas histórias. Bom, vamos lá. Meu nome é Lincoln, eu sou psicólogo e também empresário no Brasil. A gente tem uma história com Portugal que já tem algum tempo, né? Nós viemos a turismo em Portugal em 2019, gostamos muito, né? Naquela oportunidade a gente avaliou que seria um bom lugar para se viver, né? A gente ainda não tinha o nosso filho na época, mas a gente já tinha a visão de que poderia ser uma boa oportunidade. E a gente não tinha, na verdade, nenhuma informação sobre como viver em Portugal, de que forma poderia ser, né? Se seria de aluguel, se seria comprar um imóvel, enfim, a gente não tinha nada disso, era algo embrionário ainda, né? Nós só tínhamos, na verdade, a possibilidade por conta da descendência portuguesa da Vivi, né? Por dois lados, ela tanto tem descendência por ser judia de origem sefaradi, né? E também porque ela tem origem portuguesa, que a bisavó dela é portuguesa e a mãe dela tem direito, né, por ser neta. Então a gente começou a avaliar quais eram as possibilidades. Ó, a Vivi vai se juntar aqui agora. Ai, que bom! Gente, se vocês ouvirem um bebê reclamar ali, ele tá ali no sofá, a gente tá de olho nele, tá bom? Isso é vida real. Deixa eu dar o fone aqui para ela ouvir. Oi, Vivi, bem-vinda. Oi. Obrigada, tudo bom? Bem-vinda à live. Bem-vinda à live. Um atraso. Sem problema, Vivi. O celular está na Tá frente mais do da que câmera. justificado. Imagina, Pode ser que a justificativa apareça daqui a pouco. Pode ser que ele reclame daqui a pouco, mas tudo bem. Vida real, é sobre isso que estamos tratando e ninguém aqui precisa ficar fazendo cenários, não. Sim. Todo mundo passa pelas mesmas coisas. E a gente, eu acho que assim, ao longo da live aqui, eu acho que é até interessante depois. Eu só preciso que vocês estejam mais pertinhos, porque no Instagram não está aparecendo nenhum nem outro, gente. Se vocês puderem, casalzinho, vamos aproveitar para namorar um pouco. Agora sim, me fala uma coisa, Valéria, eu posso virar o celular? É problema para o Instagram? Não, porque a gente consegue ficar. Então, pera só um pouquinho. Virar como? Virar na... Assim, não, de lado deitado não pode. não dá. Aí Não, vocês de ficam lado não, deitados, de lado não. Mas então, tá bom, assim tá bom. Mas tá bom assim, ok. Então, depois eu vou dar mais detalhes por que a gente está com o bebê aqui, por que ele ainda não está na escola, eu explico melhor. Mas, enfim, só recapitulando, a gente teve essa vontade quando veio para Portugal, tinha essas possibilidades, mas, na verdade, assim, a gente não tinha uma pandemia acontecido ainda, né? A Vivi estava empregada, bem empregada, trabalhando no Brasil, né? Depois ela pode falar melhor aí sobre o que ela fazia, etc., mas só para contextualizar. E a gente começou a pesquisar ali em 2019, tá? E aí, depois, a gente começou a correr atrás da questão da cidadania, né? Como ela tinha essa possibilidade, a gente nunca pensou em vir para cá como imigrante legal, e não recomendamos isso para ninguém, porque, de fato, não é o ideal, né? Assim, já é difícil você mudar de país, se você muda de país sem ter uma estrutura e uma condição, né, para fazer isso de forma mais organizada, é bem complicado, né? Então, a gente foi atrás, primeiramente, dessa questão legal, de como poder viver em Portugal, etc., demos entrada, descobrimos que existia, né, essa possibilidade por conta de ela ser de origem judaica, né, aqui da Península Ibérica. Demos entrada no processo e depois de mais ou menos 2 anos, ela se tornou portuguesa, né? Então, isso em 2021, a gente já estava no meio da pandemia, né? Então, no meio aconteceu a pandemia. Nós tínhamos um planejamento de vir a Portugal em 2020, a gente queria voltar em 2020, já para dar uma olhada nas cidades, olhar essa questão de imóvel, quais eram as possibilidades, enfim. Não aconteceu, porque... Sim, a nossa passagem era para abril, acho, né? A pandemia começou, a gente precisou cancelar tudo.
perdemos dinheiro, porque não teve algumas questões que a gente não conseguiu retomar, enfim. E aí, em 2021, né, no meio da pandemia, ela ficou grávida em 2020. Em 2021, nasceu nosso bebê. E 5 dias depois que ele nasceu, ela se tornou portuguesa. Né? Então, por 5 dias, o rapazinho aqui não é português. Né? Mas tudo bem. Vai dar um trabalhinho agora para fazer a documentação dele. Exatamente. E aí, logicamente, a gente fez o primeiro ano, né, do bebê aí e já se programou para viajar em 2022 para Portugal. Então, na verdade, a gente veio para cá e tinha 10 meses. A gente veio passear com ele de 10 para 11 meses, né? Aí a gente veio e ficou 20 dias aqui ano passado, né? A gente viajou, só não fomos para o Algarve, mas de Lisboa para cima, a gente foi até Sesimbra e dali para cima a gente visitou várias cidades, né? Mesmo Castelo Branco, Covilhã, né? A parte central a gente já conhecia, a gente conheceu Viseu, a gente já conhecia Coimbra, conhecemos Leiria, Caldas da Rainha, a parte de Nazaré, toda aquela região a gente conheceu. O Porto a gente já conhecia, mas revisitou o norte, a gente conhecia Guimarães, mas não conhecia Braga, fomos até Braga, né? E depois dessa viagem toda, a gente decidiu, assim, mais ou menos, falou, olha, gostamos de Braga, né? Que bom, jogou meu celular no chão. Não sei se esse barulho foi... Então, a gente falou, pô, gostamos de Braga, vamos avaliar isso. Então, até então, não existia nenhum planejamento de como que a gente ia viver aqui, né? A gente estava pensando em alugar um imóvel mesmo, né? Se organizar para isso. Que é o que a maioria das pessoas faz, né? Nem pensa, às vezes... E assim, como a gente está falando, né? Que a Vivi se tornou cidadã e tudo mais... Eu acho que é legal fazer esse parênteses aqui, interrompendo vocês, peço desculpas, óbvio, para morar em Portugal, à medida do momento em que você se mudar para Portugal, é exatamente isso que a gente recomenda, que ou você tenha um visto, uma cidadania, ou entenda qual é a forma legal de você poder morar no país. Agora, para esse processo da compra do imóvel, o que antecede esse planejamento, então, iniciar o financiamento, iniciar a busca, a compra, você não precisa ser nem cidadão, nem ter visto, não precisa nem ter vínculo com o país. É o que a gente sempre traz aqui, porque muitas pessoas acham que só podem comprar se elas tiverem a cidadania ou se elas tiverem visto. Isso a gente recomenda sim, e não recomendamos de outra forma para quem vai morar. Para a data que você vá morar em Portugal, você tem essa condição, mas para a compra do imóvel, para esse planejamento antecipado, não tem essa necessidade. Oi, Theo! Oh, coisa linda! Eu queria aproveitar e assim fazer a seguinte pergunta para você. Quando foi o momento que vocês entenderam ou atinaram que pagar aluguel poderia ou não desestabilizar vocês financeiramente? Como que vocês descobriram que era possível fazer a compra do imóvel à distância? E também eu queria que vocês passassem um pouco aqui, porque eu acho que é muito importante. Nós mentorados, eu também sou mentorada do Giovanni, vocês mentorados do Giovanni, eu acho que o grande foco aqui é realmente mostrar o que a gente, como mentorado, vê, né, como benefício ou como malefício, aí eu quero o ponto de vista de vocês, do aspecto da mentoria Minha Casa em Portugal, nesse processo de fazer toda essa compra, todo esse processo à distância, ainda quando vocês estavam no Brasil, e por que vocês decidiram fazer essa compra antes de estar no país, uma vez que vocês mesmos estão contando aqui para a gente que passaram 20 dias, que conheceram de norte a sul, exceto Algarve, mas que conheciam bem as regiões. E como foi isso, né? Decidir, eu vou fazer isso à distância, mesmo eu conhecendo Portugal, eu prefiro ter alguém para fazer isso para a gente. Conta um pouquinho, por favor, casal. Vou falar que eu sou muito medrosa, tá? Então, assim, eu nunca nem comprei um apartamento no Brasil. Então, assim, esse é o nosso primeiro imóvel da vida. Parabéns! E eu falo que se não fosse o Lincoln me empurrando, eu não compraria nenhuma bicicleta parcelada, porque eu morro de medo de como que vai ser, se acontecer alguma coisa, como que eu vou pagar. E então, obviamente, eu morria de medo de comprar qualquer coisa à distância. Então, só me apresentando rapidamente, eu trabalhei 18 anos com imigração para Israel.
Então, é um assunto que eu conheço, mas que eu nunca vivi. E todas as vezes que alguém em entrevista para viver em Israel me falava, estou pensando em comprar um apartamento antes de ir, eu falava, não compra. Não compra, porque imagina, você vai chegar num país que você não conhece, vai comprar um negócio, chegar lá, não é bem aquilo que você pensava, não faça isso. E sempre recomendei, por 18 anos eu falava para as pessoas, não compra, espera chegar, pelo amor de Deus, vai... Mal você sabia, né, Vivi? Pois é. E aí, quando a gente começou a pensar, eu acho que o clique é quando você começa a olhar quanto custa um aluguel aqui neste momento em Portugal. E quando você vê quanto custa, você fala, não, peraí, é muito dinheiro. A gente vai conseguir pagar? Porque aí eu começo com o meu medo, mas vai conseguir pagar o aluguel? E se acontecer alguma coisa? E aí eu estava empregada, o Lincoln continua empregado, e aí a gente conversou e falou, e se, assim, eu estou empregada aqui, a gente tem renda, vamos se organizar, vamos dar te ver se consegue dar uma entrada e vamos fazer um financiamento. E eu acho que eu que falei isso para ele, mas na minha cabeça eu falava, o que eu estou falando? Que loucura, né? Falei isso a vida inteira, ao contrário, o Lincoln não vai nem me ouvir, não vai dar em nada. E aí ele, que entrou na internet, bom, como você chegou no Giovanni? Então, acho que é importante dizer o seguinte, o aluguel não é só a questão do valor que assustou a gente, é a questão da dificuldade, a questão das exigências, sim, né? E a gente, a época, a gente ainda, quando eu descobri, vou falar como a gente chegou no Giovanni, mas a gente chegou no Giovanni e tinha a possibilidade de tentar fazer um relocation que é o mais comum aqui, das pessoas conseguirem um aluguel, porque o Giovanni também apresentava esse serviço, né? Mas a gente começou a avaliar assim, nossa, mas eu vou ter que empenhar 6 meses de aluguel, já é um valor, né? E não às volta, vezes mais, né? Às vezes mais do que isso. Não volta, vou ter que morar no que der, tipo... Não tem imóvel, então assim, o que aparecer que for melhorzinho eu tenho que agarrar, porque senão pode ser que não apareça outro, né? Então isso é uma outra coisa que incomodava a gente, porque a gente sai do Brasil morando de uma forma organizada, né? Era de aluguel, mas a gente morava bem, não tinha problema com relação a isso. Nunca foi para nós uma possibilidade sair do Brasil para viver uma subvida em Portugal. Isso não era uma possibilidade para nós, né? A gente não veio aqui para isso. Então, a gente não tinha essa intenção. E aí, quando ela falou que, vamos financiar, porque assim, nós somos correntistas do Banco Millennium BCP, que é um banco aqui de Portugal, desde 2021, né? A gente já teve esse insight lá em 2021, fomos na sucursal lá de São Paulo, ainda na época era mais simples, hoje eles estão exigindo pelo menos o visto ou cidadania. Na época não tinha isso ainda, né? Abrimos a conta, usamos inclusive a conta quando estivemos aqui em 2022, porque é mais barato, né? Você transferir euro para sua própria conta. E aí a gente falou, poxa, a gente tem um movimento nessa conta, a gente manda dinheiro para a conta, será que o Millennium não empresta dinheiro para a gente para fazer um financiamento? A gente descobriu que até sim, mas o acesso era muito difícil, né? Você não consegue falar com ninguém te retorna, a sucursal de São Paulo não atende telefone, você não consegue... De jeito nenhum. Fora que eu costumo dizer, né? A gente, pessoa física, ir fazer a solicitação de um crédito imobiliário não é que seja impossível, a gente vai conseguir, tem chances de conseguir, principalmente porque não precisa mais, né, do visto, da cidadania, com as documentações brasileiras e sem vínculo com o país é possível. O problema é que nós, pessoas físicas, quando chegamos a isso, obviamente que o gerente do banco que vai nos atender, ele é funcionário do banco. Então, assim, o que ele precisa fazer é ser o melhor funcionário possível e entregar o que é interessante para o banco e não necessariamente para a gente. Ao passo que, quando você tem uma empresa, né, que faz isso por você
e que os bancos sabem que essa empresa ela tem acesso a outros bancos, a outras propostas, se aquele banco não entregar diretamente a melhor proposta que ele tem para já competir com a melhor proposta que ele sabe que o outro banco vai dar, ele vai perder. Então, assim, ter também esse olhar nessa questão do financiamento de uma empresa que vai conseguir de cada uma das instituições a melhor proposta do financiamento em relação a custo, benefício, taxas em cada um dos perfis, também é um grande diferencial. Desculpa cortar vocês, mas eu achei importante fazer esse parênteses, porque tem muita gente aqui aprendendo e eu acho que esses detalhes são importantes para a gente ilustrar. Acho que é bem isso, né? E aí, assim, só dando sequência, a gente falou, poxa vida, como que a gente vai fazer? E aí surgiu o Giovanni. Eu tava assistindo um canal desses que a gente segue na internet, do pessoal aqui de Portugal. Se não me engano, era o Kist na Europa, se não me engano, né? Que é um canal que tem bastante visualização, que tem boas informações, etc. E aí eu vi o Giovanni fazendo uma live com ele, falando do projeto Minha Chave, o projeto Chave Minha Casa em Portugal. Minha Casa em Portugal, né? Exatamente. E eu falei, poxa, interessante isso, né, cara? Só que, obviamente, eu falei, pô, mas será mesmo, cara, que dá para confiar num negócio desse? Aí ele conta para mim, que já vale, fala, né? não confia, Não. golpe. Exatamente. Não cai nessa não, que é furada. Né? É, furada, exatamente. Aí, assim, a gente tem também, a gente assina lá, segue o pessoal da Eurodicas, aí apareceu Eurodicas chancelando o Giovanni também, né? Pois Assim, a Eurodicas é super confiável, né? Eles não costumam colocar nada lá que tenha algum indício de que possa ser alguma fraude, alguma coisa. Falei, poxa, já está começando a ficar mais palatável esse negócio aí. E aí eu entrei no site lá, vi lá quanto que eram os valores e tal. Era um valor considerável, estou dizendo assim, uma importância importante, né? Mas a gente entendeu que assim, falou, cara, mas se ele fizer tudo que ele está falando que vai fazer aqui, poxa, vale barato, né? tá de graça, né? Porque imagina, a gente chegar em Portugal para alugar um Airbnb, que custa uma grana, sem saber quanto tempo você vai ficar, ou ficar num hotel, que custa mais caro ainda, para procurar um imóvel, para depois ir no banco, enfim, a gente ia morar um ano aqui, de um jeito meio mais ou menos, cigano. E não sei se ia conseguir o êxito que a gente teve. Mas, enfim. Aí, eu falei para ela, vamos fazer essa entrevista. Aí, entrei aqui, ó, a gente faz uma entrevista lá com o Giovanni, ele falou que... Vamos ver se tinha uma promoção de, tipo, naquela, sei lá, era Páscoa, era alguma coisa, e tinha uma promoção São de uma João, porcentagem, sei lá. Aí ele falou, vou fechar. Eu falei, bom, no máximo a gente vai perder esse dinheiro e vou te xingar a vida inteira, não vai dar merda. Eu tô falando, eu vou repetir, porque assim, se eu entrei nessa, gente, é porque realmente o negócio deu certo, porque sou muito relutante a entrar em alguma coisa que eu tenho alguma pequena desconfiança. E assim, eu vou ao longo contar todos os momentos que a gente falava, peraí, será que é golpe? Se é golpe, tá muito bem contado esse negócio. E, cara, deu certo, eu dou na minha casa, é minha parede, a gente realmente comprou com a ajuda do Giovanni, de toda a equipe. Então, só fazer um comentário. A gente fez entrevista com o Giovanni, a gente já tinha decidido, falou, não, vamos fazer entrevista, se ele aparecer na entrevista, aí a gente... bom sinal, né? É bacana. Existe uma pessoa. Aí fizemos a entrevista com o Giovanni. Fizemos entrevista com o Giovanni perguntou o perfil, o que a gente queria. A gente ainda não sabia se ia comprar ou se ia alugar, mas o Giovanni falou, se vocês tiverem entrada, é muito melhor comprar, é fácil, né? E aí a gente falou, então vamos ver isso, né? Fechou lá, já pagamos na internet, entramos lá, já compramos, já pagamos e tal, e começamos o processo. E o Giovanni, eu lembro a época que eu falei, Giovanni, mas a gente está em junho do ano passado, e nós só vamos para Portugal em abril ou maio do ano que vem. Você acha que é cedo? O Giovanni falou, não, quanto antes melhor, porque tem um trâmite muito grande,
pode dar problema, pode acontecer uma série de coisas, vocês estão corretos, né? E, de fato, foi ótimo, porque a gente conseguiu fazer a coisa de uma forma organizada. E não só isso, nós não tínhamos, queria até trazer essa informação, que é bem importante. Se apresentava naquela época uma possibilidade de financiar o imóvel com 20% de entrada, né? Essa era a proposta dos bancos. Só que com a questão econômica na Europa, a Euribor subindo a taxas altíssimas para a Europa, né? Para nós no Brasil é barato, mas para a Europa é caro. Exato, para nós no Brasil é muito. Os bancos começaram a restringir o capital inicial, a entrada começou a aumentar. E aí a primeira simulação que a gente fez, essa foi a primeira ajuda aí, né? O Giovanni fez o NIF para a gente, né? E quero dizer que, assim, de graça, porque tem empresas aí que se propõem a fazer NIF que cobram uma fortuna. Sim. E fica te cobrando vários anos, vocês sabem disso, e o Giovanni faz isso dentro do pacote, né? E Exato. Não cobra nada mais por isso. Não tem surpresa, né, na mentoria. Você pagou a mentoria, tá tudo lá dentro. Um pouco a mais, né, Lincoln? Depois a gente fala dessa isso. E eu costumo dizer que realmente é de graça mesmo, não está nem no pacote. Porque se o Lincoln viesse sozinho, o preço do projeto é aquele com aquele NIF. Se viesse o Lincoln e mais 10 pessoas, o preço era o mesmo e as 10 pessoas receberiam o NIF também. Então não tem um percentual para o NIF, porque podia vir 20 pessoas, que o preço do projeto seria o mesmo, e mesmo assim a gente faria o NIF das 20 pessoas. Então eu costumo falar que o NIF realmente é de graça dentro do projeto, porque ele é parte importante. Sem o NIF não tem como fazer nada sem o NIF, né? Ele é igual ao CPF. Então não tem por que cobrar para fazer isso. Né? Isso é uma das coisas que eu ponderei, porque eu tinha visto já empresas idôneas que fazem NIF e tal, né? Só que eu somei aqui nós três, falei, cara, mas só a soma daquilo que esse pessoal está cobrando para fazer o NIF já me ajuda a pagar um bom percentual aí do projeto do Giovanni, né? E já está tudo incluso. E aí, a primeira simulação que a equipe do Giovanni fez, eu queria até citar o Ketzer aqui, que é um cara sensacional. O Giovanni tem um gerente aí que é excepcional e ajudou a gente em todo o processo, junto com o restante da equipe, a Keren, né, a Patrícia e etc. Né? Talvez eu esqueça alguém, mas a equipe toda. Eles fizeram a simulação. Na primeira simulação, eu já tive uma dor de cabeça. O banco falou que a entrada teria que ser de 25% do imóvel. Né? E a gente estava falando ali de imóvel na casa de 150 mil euros, 5% faz muita diferença em reais. Muita diferença. Né? Então a gente falou, cara, nós não temos esse 5% aí. Aí eu falei para ela, relaxa, nós vamos dar um jeito. A gente tem tempo para arrumar o dinheiro, né? E assim foi, a gente batalhou e foi atrás dessa parte que faltava. E o processo foi rolando, né? Eu acho que o grande diferencial, isso é outra coisa que eu queria falar, tá? Até aproveitar que a gente está aqui, Giovanni, agradecer muito, assim, a paciência que o seu pessoal tem de visitar quantos imóveis a gente gostaria que fosse visitado, né? Você tem lá no contrato, por via de regra, porque precisa ter escrito no contrato, né? Você tem um número X de imóveis e tal, porque não pode ficar bem aberto, mas nunca, em tempo algum, alguém olhou para isso para falar, olha, vocês já visitaram 5 imóveis ou 10 imóveis. E a gente deve ter visitado, a equipe do João deve ter visitado uns 20 imóveis, pelo menos. Inclusive o contrato novo, até desse pessoal que está entrando na mentoria agora, da edição passada também, já tem isso escrito no contrato, né? Que não há um limite de imóveis e que a pessoa vai ter acesso a quantos precisar até sentir confiança. Sim. Não, eu acho isso é algo que sempre teve, né, dentro da empresa, mas gera um certo medo de algumas pessoas, né? Pô, vai ter um número aqui. Esse número aqui é o limitador mesmo. Eu sempre falo, gente, eu sempre falo, gente, tem um número, porque eu não posso deixar um símbolo de infinito no contrato. Mas eu dou a minha palavra, eu vou procurar encontrar o seu imóvel. A gente não para enquanto não finalizar o processo. Mas realmente é gratificante ver feedback, né, voltando para a gente com esse agradecimento, né? Porque a gente quer ajudar as pessoas, né? Fazer as pessoas chegarem no próprio imóvel. Então,
agradeço as palavras, Lincoln, mais Vivian. Sim. Não, e assim, eu queria só incluir uma coisa aqui, Ah, Lincoln, já que estamos nessa parte dos imóveis, da quantidade de imóveis. Conta pra gente, se você conseguir, como é que é visitar o imóvel à distância, porque o que a gente traz aqui para as pessoas é: compre o quanto antes, não espere ir para Portugal, você sozinho não vai ter condição de conhecimento para fazer um bom negócio, você nunca vai saber se você fez um bom negócio. Faça à distância, porque você ganha poder de compra por conta do tempo, por conta da valorização. Mas as pessoas, óbvio, eu também, você, qualquer um que se coloque no lugar desta pessoa, pensa, mas como é que eu vou comprar algo que eu não vou conhecer, que eu não vou pegar, que eu não vou estar lá para ver? Eu queria que vocês trouxessem também para a gente aqui essa impressão da compra à distância. Eu queria até ouvir da Vivi também, que era a cética aí do casal, para contar para a gente como foi isso. Vocês se sentiram em Portugal? Vocês se sentiram conhecendo cada um dos imóveis? Foi a Karen quem fez todas as visitas dos apartamentos selecionados. E a verdade, assim, eu realmente senti como se a gente estivesse visitando. Então, é uma visita guiada mesmo. Então, ela abre a porta, apresenta cada um dos cômodos, as qualidades que eles têm, os defeitos que apresentam, a redondeza. Então, a gente sabia o que tinha ali por perto em cada um dos apartamentos que ela visitou. Então, aqui tem uma pastelaria, aqui tem uma manicure, aqui tem não sei o quê, ou aqui não tem nada. Então, isso facilitou demais. Então, a gente, de fato, não... Eu não lembro da gente ter ficado com dúvidas absurdas sobre o que tinha e o que não tinha depois de ter feito a visita. Então, era um vídeo de cada cômodo, eram várias fotos de cada pedacinho de cada cômodo, depois uma descrição de o que tinha em cada um dos apartamentos. Eu acho que em relação a isso, a gente foi muito, muito bem atendido. Não teve em momento nenhum que a gente pensasse, cara, ela podia voltar lá de novo, porque não ficou claro se tinha, se não tinha. Mas e se precisasse voltar, Vivi? Eu acho que não teria problema. Não teria problema. É que a gente realmente não sentiu essa necessidade. Então, às vezes a gente falava assim, nossa, será que tem não sei o quê? Vamos olhar de novo o vídeo? Ah, tem, tá aqui. Tinha. Mostrou. Sim, e eu acho que uma outra coisa que é importante falar, Valéria, né? É que, assim, uma outra questão que também precisa ter dentro do contrato, né, de vocês, né, Giovanni, você precisa ter alguns parâmetros lá, né? Então, óbvio, se a pessoa começa a procurar imóvel em Braga, não dá para ela chegar e comprar imóvel lá no Algarve, quer dizer, ela até pode, mas dentro do mesmo contrato fica complicado, e a gente sabe disso. Então, tem parâmetros ali. Mas eu queria deixar claro que em momento nenhum, né? Porque vocês fizeram uma busca num raio aqui de distância de Braga, que às vezes ultrapassou 30 quilômetros, né? Porque a gente mora aqui, do centro de Braga, aqui onde a gente mora, acho que dá 28 quilômetros, né? Praticamente 30 quilômetros. E assim, nunca houve nenhum problema de querer trazer para um lugar mais perto, para não ficar se deslocando. Vocês procuraram imóveis para a gente em Braga, vocês procuraram imóveis para a gente em Vila Verde, vocês procuraram imóveis para a gente em Vila Nova e Famalicão, procuraram imóvel para a gente em Guimarães, mais de uma vez. Vocês foram em Guimarães, foram em Famalicão, voltaram em Guimarães, passaram aqui próximo em Joane, enfim, foram em vários lugares e nunca houve nenhuma restrição, né, com relação a isso. E eu tinha essa preocupação. Chegou uma vez, eu até falei para a Karen, Karen, queria pedir desculpa se a gente está tendo dúvida e tal. A Karen falou, não, vocês não podem comprar nada com dúvida. Exato. Vocês têm que olhar quantos imóveis forem necessários para vocês terem certeza do negócio que estão fazendo. Vocês não estão comprando, né, um eletrodoméstico, vocês estão comprando um apartamento, né, um financiamento que é para anos, 20, 30 anos, né? Então, eu queria deixar isso claro aqui. Isso nunca houve nenhum momento, nenhuma restrição com relação a isso, né? E aí, a gente conseguiu esse imóvel aqui, queria falar disso, importante, a gente viu um monte de imóveis, né? E como que a gente chegou em Guimarães, né? Acho que isso é outra coisa importante. O mercado está muito aquecido aqui em Portugal, né? Então, cada vez mais. Você precisa ter alguém que possa te dar alternativas, né? Porque assim, eu quero morar em Braga.
Tá, mas e se não tiver um imóvel em Braga que te atenda? Porque assim, tem imóvel em Braga pelo valor que a gente queria pagar? Tem imóvel em Braga pelo valor que a gente queria pagar. Mas faltava sempre alguma coisinha, né? Ah, tem garagem, mas não tem elevador. Tem elevador, mas não tem garagem. Tem, enfim, sempre tinha algum detalhe que a gente não gostava, configuração, enfim. E aí a gente começou a olhar em volta e perguntou para a Keren, mas e aí, Famalicão é legal? Guimarães, né? E ela dando feedback, falou, olha, é interessante, também tem estrutura, também fica perto, enfim. E se você não tem alguém aqui para fazer isso, você não tem como fazer um negócio desse, né? É muito difícil comprar um imóvel à distância se você não tem uma pessoa para fazer isso, né? E aí, uma extensão, né, Lincoln e VV. Exato. E talvez alguém esteja se perguntando, tá, então por que eu não posso ir lá e comprar o imóvel? Porque se comprar à distância é ruim, pode, mas os custos são elevados, né, a uma escala geométrica aí. Só a passagem, só para vir para cá. O fato de você chegar, né, primeiro, se você está comprando para investir, que é uma das possibilidades que o Giovanni coloca, o fato de você poder comprar um apartamento sem ter que se deslocar para Portugal e ter a segurança de que vai ser feito da melhor maneira possível, já é uma economia. Já que você está fazendo um investimento, quanto menos você gastar, melhor. Já entra na conta, né, na rentabilidade. Exatamente. Para quem está vindo morar, então, nem se fala, porque a verdade é que, assim, você chegar aqui, né, e saber que você tem a sua casa para vir, é um conforto que não tem preço, né? E não dá para fazer isso, você falando, vou lá e vou comprar o imóvel. Eu tenho amigos que estão aqui em Portugal há mais de 3 anos, e eles fizeram isso. Eles chegaram, alugaram um Airbnb, depois alugaram um imóvel. Quando eles vieram, não estava tão complicado como está hoje, né? Eles alugaram um imóvel por 1 ano, tiveram vários perrengues lá, porque o imóvel era frio, eles não sabiam de condição energética, de certificação energética, não sabiam de uma série de coisas, passaram um perrengue por 1 ano, depois de 1 ano conseguiram financiamento e compraram o imóvel que eles vivem hoje, que é bom, né? Que é ok, é muito bom. E eu conheço. Mas quanto foi para o ralo até que eles chegassem nisso? Né? Exatamente. Então a gente não queria isso. Então, só para fechar o raciocínio, né? Foi aí que a gente chegou no Giovanni e foi aí que a gente tomou a decisão de contratar o Giovanni. Mas não quer dizer que ao longo do caminho ela não ficava assim, caramba, mas será que esse negócio, será que realmente vai dar certo, né? Eu falava assim, não, mas eles estão sendo tão legais, tal, é que assim, é golpe, certeza, porque assim, o golpista, ele é simpático, ele quer te agradar. É uma quadrilha, né, Vivi? É uma quadrilha, inclusive o banco por trás, o aplicativo do banco que te manda mensagem dizendo seu financiamento foi aprovado. Eu falei, gente, o negócio é muito bem armado. E eu falo, depois de 1 mês a gente chegou, ninguém veio aqui pedir o apartamento de volta, porque deu certo, é nosso mesmo. Demorou tudo isso, Vivi. Tranquila, né? Começando, né? Agora a gente está começando a ficar mais tranquila, né, Vivi? Pois é. Agora e aí, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, né? Falamos aí dessa questão, sim, né? Hoje em dia, quando a gente olha a média não, valores mínimos, inclusive no país, de Airbnb, para a família se estruturar ali enquanto faz a busca do imóvel, para trazer esse exemplo, né? Um Airbnb simples de apenas 2 dormitórios, 1 banheiro, nada demais, não estamos falando de mansões. No mínimo, a pessoa vai ter que deixar ali mensalmente R$26 mil. A pessoa que está indo ainda com real, né? Então, vamos falar em reais. São R$26 mil por mês. O processo leva quanto tempo, Lincoln? O processo de vocês levou quanto tempo até que saísse a escritura, as chaves de vocês? Então, do fechamento do contrato com o Giovanni até a escritura pronta, o financiamento e a assinatura da escritura, aproximadamente uns 8 meses, né? Foi em julho do ano passado que a gente fechou e o processo foi assinado dia 27 de abril. Giovanni foi lá dia 27 de abril lá assinar. Ou seja, a gente sempre fala que, em média, os processos levam em torno de 90 dias. Então, essa pessoa que fala, eu vou eu mesma fazer lá,
Primeiro que ela vai se perder, porque depender de imobiliárias, e nada contra as imobiliárias, mas eles ganham comissão dos imóveis que eles comercializam, eles têm que ter, o formato deles é esse, eles precisam ter o olhar no vendedor do imóvel, porque é ele o cliente da imobiliária, no final das contas. Então, ele não vai te trazer um detalhe, olha, esse imóvel aqui tem esse pequeno detalhe, talvez não vai se valorizar tanto, ou vai, enfim. E aí, assim, leva 3 meses, o mínimo, a média mínima. Vocês levaram mais tempo, tem pessoas que chegam a levar menos tempo, mas assim, se a gente colocar numa média, são pelo menos R$78 mil só de hospedagem, tirando as passagens aéreas, tirando alimentação em euros, tirando traslados, documentação. Então, assim, quando a gente fala, sim, a mentoria ela tem um valor que, ao primeiro momento, a gente fala, nossa, é caro, é um valor muito alto, mas quando você coloca este valor na balança, ele não vai ser 10%, não vai ser do que você gastaria indo por conta própria fazer, precisando dessa falsa ideia de que estar no país te garantiria fazer o melhor negócio, porque não vai te garantir se você não conhecer o mercado imobiliário de maneira profunda, conhecer cada detalhe da região, cada rua, não vai te garantir que você ali pessoalmente vai encontrar o melhor negócio. Ficar na mão de imobiliárias que estão sob o olhar do vendedor. Então, assim, quando a gente traz essa possibilidade das aulas da Jornada Minha Casa em Portugal, e eu e o Giovanni, a gente chegou à conclusão de que, sim, vamos ensinar as pessoas para que elas possam, assim como o casal, né, Vivian e Lincoln, chegaram estruturados, não estão gastando, desperdiçando dinheiro. Essa é a principal ideia que a gente tem quando a gente traz os conteúdos, que a gente traz as informações, que é para você, se for o seu momento agora, faça, mas se não for o seu momento agora, pense e planeje, né? Essa acho que é a principal mensagem. E quando a gente ensina tudo isso, a gente vê, na verdade, assim, eu senti que seria muito bom, mas o Giovanni se sentiu na obrigação de trazer um valor abaixo, dar um desconto, trazer um benefício para as pessoas que participam dessas aulas, que participam desse momento, para elas terem a Oliveira Imóveis, o Giovanni e a sua equipe como mentores nessa busca e que possa ter exatamente tudo isso que vocês estão falando, nessa bandeja de todos os serviços, de tudo que você precisa que envolve o processo de compra, e principalmente a segurança e a assertividade de um bom negócio, sob o olhar de uma empresa honesta, de uma empresa idônea, e que sabe que vai fazer o melhor negócio por você, porque eles estão com o olhar no comprador. E é por isso que eles têm que cobrar o valor da mentoria, porque eles não recebem comissão. É a forma de remuneração da empresa, não é uma ONG, mas, além deles serem remunerados por isso, a gente traz gratuitamente aqui informações de relevância, informações atualizadas para aqueles que não queiram comprar a mentoria, para que pelo menos tenham um pouco mais de noção e um pouco mais de visão, e não caiam em algum tipo de cilada, né? E aí eu queria tentar entender com vocês, exato. Deixa eu só complementar um negócio, Valéria, desculpa, que eu acho Lincoln. importante nisso que você está falando, tá? Tanto essa questão da idoneidade com relação ao Oliveira Imóveis, não colocar os seus interesses à frente do interesse do cliente, que este imóvel que a gente está, não foi a Oliveira Imóveis que indicou para a gente. A gente, juntamente com a Oliveira Imóveis, também ficou procurando imóveis, né? Claro. E a gente indicou esse imóvel, e em nenhum momento eles falaram, não, esse imóvel não é bom, compro o meu aqui, que eu indiquei que é melhor. Ou seja, não existe nenhuma possibilidade, né? Não existe nenhum indício, e eles têm bastante clareza nesse sentido, de que não tem nenhum interesse da Oliveira Imóveis de vender o imóvel A ou o imóvel B. Exato, o imóvel bom é aquele que é bom para você. Né? É isso. Então, isso é fundamental. Isso é fundamental. Exatamente. Tem gente boa no mercado, e o Giovanni sabe disso. Claro, Gente honesto, boa, sim. Que tem imobiliária grande, que vende imóveis, etc., que faz um trabalho bom, bacana. Só que ele está vendendo os imóveis dele, né? E assim, não estou tirando o mérito do trabalho desta pessoa, né? Porque é o trabalho dele. Mas o que o Giovanni oferece é diferente, né? Então precisa ficar claro isso. Eu nem desabono nenhuma imobiliária, porque realmente o trabalho deles também é bom, o trabalho deles também é honesto. O que muda é o foco. Exato. O foco deles é fazer um bom serviço
mas pensando em quem contratou eles, que é o proprietário do imóvel que vai pagar a comissão para eles. Então, eles estão preocupados em vender aquele imóvel e o comprador ele não tem esse conhecimento. Então, o vendedor ele não sabe quais são as necessidades do comprador. E é aí que se posiciona a Oliveira Imóveis, é aí que posiciona a pessoa do Giovanni e da equipe dele. Porque é nessa hora que a gente entra para falar com o nosso cliente. Esse imóvel está bom, mas eu acho que você não vai gostar por causa disso, disso, disso e disso. E aí o cliente vai fazer essa análise. Pô, eu não tinha pensado nisso que o Giovanni tinha falado. Eu não tinha analisado essa situação que o Giovanni pontuou aqui e eu concordo com ele. Então, a gente não tem problema nenhum, e isso é uma coisa que a gente deixa bem claro nos grupos de todos os nossos clientes, que fiquem à vontade sempre para mandar também as opções de imóveis que te agradam, porque aí a gente também vai ligar nelas, vai conversar com a imobiliária, vai pedir para visitar e a gente vai fazer esse trabalho, porque realmente o nosso foco é no nosso cliente e não na imobiliária que está vendendo imóvel. Então, é um dos nossos diferenciais realmente por conta disso, porque a gente tem esse olhar no comprador e não no vendedor que está ali doido para ganhar aquela comissão em cima da venda. Né? É a extensão, é o que eu costumo dizer, acho que a melhor palavra que define é a extensão perfeita nossa, porque através do nosso perfil econômico e dos nossos objetivos e necessidades, eles captam tudo isso e eles vão atrás como se fôssemos nós mesmos. Então, assim, a questão da negociação, a questão do melhor imóvel, custo-benefício, é tudo feito como se fosse a gente, sem que a gente tenha que sair de casa. E aí eu quero aproveitar e perguntar para você. São pessoas que conhecem, né? Desculpa, Valéria. São pessoas que conhecem. Então, assim, não adianta eu falar... diferença. Eu tenho um amigo lá em Portugal, vou pedir para ele fazer isso por mim. Fácil, Mas não é Quem fácil. Vai bater o martelo? Então, realmente foi um investimento. É uma responsabilidade muito grande, porque, como a gente falou, não estamos comprando um perfume ou um eletrodoméstico. Um amigo ou um parente pode ter boa vontade, não estamos dizendo isso, mas não é o suficiente, porque precisa ter conhecimento, precisa ter o olhar e precisa saber quais são todos os trâmites, de que maneira cada uma das pessoas precisa entrar em cada um dos trâmites, o que é um dos trabalhos também da mentoria. Não é simplesmente pega lá um esqueleto de um modelo de um processo e faz. Não, cada processo vai acontecer de uma forma, de acordo com o que cada um é, de acordo com o perfil financeiro, de acordo com o aporte, de acordo com renda. Tudo isso tem um envolvimento. Então, assim, são coisas imensuráveis, né? A segurança da sua família e desse aporte que você vai dar, não vai ser um amigo ou um parente que vai ter a grande responsabilidade de dizer esse é o melhor negócio para você fazer na sua vida. Já a mentoria Minha Casa em Portugal, através da Oliveira Imóveis, faz isso. Eles vão se responsabilizar por essa decisão sua, sabe? E eu queria... a fala só para complementar aqui rapidinho, a fala do Lincoln, agradecendo a postura do nosso gerente, do Ketzer, prova o quanto que isso é verdade, né? Porque se fosse um amigo fazendo para você, poderia dar certo? Poderia dar certo. Mas na hora que a gente vê que o Ketzer teve que se envolver no seu processo por diversas vezes, mostra que teve que ter uma intervenção com alguém com muito conhecimento para te auxiliar em algo que um amigo não teria, né? Exato. O amigo ele conseguiria já deixaria de ser amigo nesse momento. Verdade. O amigo ele conseguiria fazer o processo se fosse um processo limpo o tempo todo, né? Do ponto A ao ponto B, sem nenhuma curva, sem nenhum quebra-mola. No primeiro indício de alguma coisa ali que precisasse ser ajustada, o seu amigo não teria o conhecimento suficiente que o nosso gerente tem para poder ali te ajudar, te explicar, contornar alguma situação que o banco solicitou. Então, o fato de você ter falado que o Ketzer operou no seu grupo por diversas vezes mostra isso. A diferença que é ter uma empresa comprometida, com conhecimento, para auxiliar no processo. Porque os processos não são iguais, né? Igual a Valéria acabou de falar. Não adianta você ter um modelo, um projeto modelo ali. Porque na hora que vem um novo cliente, é um novo processo, pode acontecer 1000 outras coisas, são um monte de variáveis diferentes. E a gente tem que estar atento e sabendo lidar com cada uma dessas variáveis que uma pessoa comum não tem, né? Então, é o grande diferencial, realmente.
Eu quero só avisar, aqui no Instagram a gente começou antes a live e a gente deve ter aí uns 5 minutinhos só porque o Instagram derruba. Só para quem está assistindo a gente pelo Instagram não ficar sem a informação, conta aqui para a gente, em relação à economia, o quanto vocês imaginam, não precisa falar em valor absoluto, mas proporcionalmente ou, enfim, dá algum exemplo para a gente, o quanto ter investido na mentoria Minha Casa em Portugal fez com que vocês estivessem muito mais estruturados, ao contrário do que pessoas pensam, né? Ah, mas esse dinheiro é muito grande, eu posso usar ele na entrada do imóvel e tal. O quanto isso garantiu a economia e o bom negócio de vocês, Viviane e Lincoln, por favor. Tá, eu vou dizer o seguinte, sem medo de errar, que eu vou dizer aqui. Com certeza, se eu tentasse comprar um imóvel sem Oliveira Imóveis, não teria comprado. Ou se tivesse comprado, teria comprado algo que não seria adequado, né? E da forma como a gente fez. E não só isso, o tempo, né? O tempo. 9 meses parece muito, mas não é. Porque, na verdade, esse tempo não depende só da Oliveira Imóveis, depende de nós também. Depende da gente escolher o imóvel, depende de a gente levantar a documentação, o banco pede documento, e mais documento, e mais documento. E existe todo um apoio nesse sentido. Então, tem uma burocracia que não aparece, né? Que, falando do Ketzer de novo, assim, foi fundamental o papel dele nesse processo, porque a gente está falando de situações contratuais, de financiamento, etc., no outro país, que é diferente do que é no nosso país, lá no Brasil. Então, assim, se você não tem essa ajuda, você não vai conseguir fazer. Então, só aí eu já digo que a gente economizou muito dinheiro, porque se a gente comprasse algo errado ou fizesse de forma errada, já ia perder dinheiro, né? Exato. Fora isso, o fato de a gente ter chegado, gente, é de verdade, nós chegamos no aeroporto lá em Lisboa, chegamos aqui em Guimarães, entramos na nossa casa. E detalhe, o Giovanni ainda teve a ousadia de comprar uma Moët Chandon e colocar aqui para nós. Que absurdo! Claro, né? Claro, né? Todo cliente nosso tem uma Moët Chandon para poder receber e agradecer o carinho de ter confiado no nosso serviço, por mais que estava tendo um tratamento super cordial, né, que vai suspeitando cada vez mais. A ideia é agradecer a confiança no nosso trabalho. Então, claro que ia ter um Xandão ali para vocês, né, brindarem esse início, essa nova jornada na vida de vocês, que é a mudança de país e a compra de um imóvel, né? Como disse a Vivian, nunca tinha tido o próprio imóvel, né? Foi ter a primeira vez em Portugal e comprando à distância. Claro que merecia um champanhe de qualidade na geladeira esperando, né? De fato. Então, assim, eu tive aqui ano passado, eu tenho esses números, tá, Valéria? Nós ficamos 20 dias aqui ano passado, né? E a gente ficou em Airbnb, ficou em hotel. Um Airbnb que nós ficamos 9 dias, nós gastamos 1.200 euros. 9 dias. Convertidos para reais, né? São aí 6 mil, 7 mil reais. 6 mil e pouco, 9 dias. E, gente, 9 dias aqui, no começo, não é nada. Porque em 9 dias você não resolve nada em Portugal. Nada. Né? Eu vou falar assim, o lado que as pessoas não conhecem é que Portugal é burocrático demais, né? Então, assim, tudo demora um certo tempo. Não, é uma burocracia diferente da nossa. Então, assim, muitas coisas no Brasil são informatizadas. Você clica lá, agenda um horário. Por exemplo, a gente precisou agendar um horário no CEF. Eu até vi que o Giovanni precisou ir lá essa semana. A gente também foi. Sim. E eu liguei mais de 1000 vezes para conseguir falar com um ser humano no CEF. É incrível. Essas mais de 1000 vezes não foram em um único dia. Então, aí já se foram, sei lá, 5 dias de ligação. A gente demoraria no mínimo 3 meses para conseguir comprar alguma. No mínimo, sim. Isso se tivesse tudo muito redondo, não faltasse documento nenhum, não precisasse de mais, sei lá, se precisasse trazer alguma coisa, um documento original do Brasil, então mais ainda. Então, no mínimo 3 meses. Então, pode colocar, um Airbnb por 3 meses. Pode colocar aí, Valéria, no mínimo 15 mil euros. Você gasta em 3 meses aqui.
se você não tem sua casa, se está morando não sei aonde. No mínimo, exato. A gente faz uma conta bem básica, bem realista mesmo, que é para a pessoa entender que assim, a gente não está querendo empurrar água ela abaixo, vem aqui, eu só quero vender. Não. A gente quer dar informação. Eu sugeri que o Giovanni fizesse isso, porque eu também sou mentorada. E eu vi a grande importância desse trabalho e a falta de conhecimento das pessoas de existir uma empresa que faça isso. Eu desconhecia até então, nesse nível de trabalho da Oliveira Imóveis. Então, eu comecei a estimular que ele fizesse isso. E muito além disso, gente, quando a gente traz a informação e traz a oportunidade, eu sei, qualquer R$100 é dinheiro. Ninguém está falando que seja super baratinho, mas quando você coloca a importância do projeto, a importância do investimento e o quanto você deixa de gastar, ou seja, o quanto é investir, é o primeiro passo do seu investimento, como o Lincoln mesmo falou, adquirir a mentoria para ter essa segurança e para ter essa assertividade, ela sim se torna barato, em muitos dos casos, não em todos os casos, o próprio imóvel, o próprio negócio que você faz, paga a mentoria, porque o tanto que você está deixando de desperdiçar, que vai para o ralo de aluguel, ou no meu caso, o tanto que o meu apartamento retorna para mim, pagando sozinho e gerando poupança em euros, em questão de poucos meses, o próprio ativo imobiliário que eles nos trouxeram, paga a mentoria sozinho. Inclusive, hoje tem um vídeo sobre isso, que foi postado no Instagram do Oliveira Imóveis. E é fato, não é algo que a gente fala superficialmente. É concreto, sabe? Então, é muito bom saber e comprovar mais uma vez que vocês são mais, né, uma turma de mentorados que tiveram aí as suas expectativas atendidas, que tiveram esse amparo nessa hora de medo, nessa hora de insegurança, que a Vivi bem colocou, porque sim, todo mundo, não teve um mentorado que a gente tenha conversado até hoje, que não tenha falado isso. Eu não sabia, eu não conhecia, eu tinha medo, eu tive, vocês tiveram, o Alessandro teve. Então, assim, todo mundo com quem a gente conversa, óbvio, a gente está falando de uma coisa através da internet. A gente precisa ter essa segurança. E é por isso que eu sempre convido, né, sempre sugiro para o Giovanni que convide mentorados que já passaram pelo processo ou que estão passando pelo processo para trazer aqui e mostrar essa veracidade, porque, sim, a gente sabe o quanto pode ser complicado confiar em alguém que você realmente não conhece pessoalmente, confiar num negócio que você não está presente ali para fazer. Mas como vocês aqui hoje, eu estou vendo aqui que no YouTube, a gente está com a presença da Ana Dacre. A Ana Dacre é mentorada da última turma. O processo dela está caminhando, ela já está, né, no processo, e assim, super bem orientada, a gente se fala bastante. A Dalva, eu vi que está aqui também, que é mentorada desta turma. O Henrique e a Rita também estão aqui, que também são mentorados dessa última turma. Então, acho que é importante tanto para trazer para essa nova turma e dizer: sim, vocês estão em boas mãos de verdade, quanto para aqueles que pensam em fazer o negócio, mas estão com medo, né? O Giovanni eu não conheço. Gente, estou eu aqui, está o Lincoln e a Vivi hoje. Pode falar comigo. Falem com a Vivi, o Instagram dela é o Porto Gira, chama ela no privado e façam suas perguntas para ela. Investiguem sim, eu não estou dizendo para vocês, olha, a gente trouxe esse vídeo aqui, agora relaxa. Não, é mais um depoimento, é mais um casal, é mais uma família que está aqui atestando, assim como mais de 600 famílias já atestaram os bons serviços, a honestidade e a forma humana de como somos conduzidos através da mentoria Minha Casa em Portugal. Então, assim, eu vou meio que encerrar aqui a parte do Instagram, porque eu sei que daqui a pouco a gente vai fechar, mas vamos continuar o nosso papo. Eu acho que vocês ainda têm coisas legais para serem colocadas. Caso caia no Instagram, estão todos convidados. Caiu agora, nesse minuto. Então, assim, vamos continuar aqui pelo YouTube e eu vou pegar o fone, senão eu não escuto vocês. Peraí. No Instagram. Vocês estão me ouvindo, né? Perfeitamente. Uma coisa que eu acho que é importante falar, Valéria, é que assim, nós estamos aqui morando no imóvel, tá? Uhum. Mas eu tenho o número. Se eu tivesse no Brasil comprado esse imóvel aqui, nas condições que eu comprei, né? A gente deu 25% de entrada no imóvel, enfim. Ele nos daria uma receita de aluguel média de 200 euros hoje, mais ou menos, por mês. Tá bem. Né? Que hoje dá aí, sei lá, R$1.250, sei lá quanto dá. Não, eu estou falando assim, ele pagaria o financiamento e ainda sobraria
poupança em euros todos os meses. Né? É o que a gente Então, fala. Se a gente tivesse que morar de aluguel aqui, a gente teria que pagar o valor que a gente paga de financiamento, mais 200 euros. Para morar no imóvel com essa qualidade. Diga-se de passagem, não tem nenhum imóvel aqui onde a gente mora sendo alugado. Ou não seja, tem pouco provável que vocês colocassem só 200. Geralmente é o que a gente diz, provável, né? É o dobro. Na grande maioria dos casos, sim, você tem ali que o valor do financiamento, o valor do aluguel vai ser o dobro. Sim. Então, é importante, né, a gente ter, através de vocês que estão morando, que tem aí essa vivência no país, que já estão sentindo a questão dos valores, de comprovar que o que a gente fala não é nenhum tipo de exagero quando a gente diz investir em imóveis de Portugal que se pagam sozinhos e geram poupança em euros todos os meses, baseado nesse princípio, né, de ser financeiramente responsável, de ter rendimentos mensais comprovados e de fazer este negócio, de que isso realmente acontece, não é algo ilusório, não é uma promessa milagrosa, não se trata de uma roubada ou, né, de uma empresa fantasma, como a Vivi achava aí que pudesse ser no começo. Não, são pessoas reais e o foco principal, e eu acho que o principal motivo dessa empresa ser dessa forma é que o princípio básico deles é de ser uma empresa humana. Eles têm um olhar humano sobre as pessoas, tanto é que assim, ontem eu até estava conversando com uma pessoa no direct, e ela, mas vocês estão fazendo isso para explorar as pessoas que moram de aluguel, porque vocês vão ganhar dinheiro em cima delas. Eu falei, calma, não é bem por aí. Existem sim esses cenários de pessoas que estão se aproveitando cada vez mais, despejam o inquilino para poder botar um inquilino novo e poder cobrar muito mais de valor de aluguel. Isso é outro risco que uma pessoa que mora de aluguel aqui corre. Exatamente. E eu posso dizer, porque eu sou exatamente esse perfil que tem um imóvel em Portugal que está alugado e gerando poupanças e se pagando, que o olhar do Giovanni, tanto como a mim, como investidora, mas no olhar do inquilino que está no meu imóvel, ele é humano dos dois lados. Porque ele, em princípio, você fala, eu quero ganhar o máximo do aluguel, qual que é o valor, e não sei o que, ele fala, tá, vamos com calma. O valor médio e ok que está sendo praticado é de 600. Você acha mesmo que precisa cobrar 750 se você já está ganhando, seu apartamento já está se pagando sozinho? A pessoa que está morando nele também precisa se estruturar. Então, assim, ele também conduz a gente de uma maneira humana. E, assim, se cada empresa no mundo tivesse esse tipo de olhar que o Giovanni coloca na Oliveira Imóveis para toda a equipe dele, com certeza o mundo seria realmente um lugar muito melhor para se viver. Porque, assim, não é só olhar na ganância, é o olhar do outro lado também e equilibrar isso para que o mundo fique melhor. Então, de novo, como sempre, eu agradeço muito a você, Giovanni, por essa visão, por esse caráter e pela sua humanidade, porque eu tenho realmente, assim como o Lincoln e a Vivi estão falando, vivenciado isso, e é muito bonito podermos fazer parte dessa corrente do bem. E aí, continuem, Lincoln e Vivi, terminem a parte que vocês estavam falando, eu só precisava fazer esse adendo. Não, tranquilo. O que eu acho que, de fato, acontece, Valéria, é que não é uma questão de que você vai comprar um imóvel e vai explorar alguém. Na verdade, assim, existe um mercado imobiliário que tem lá os seus valores mínimos lá que se praticam. Sim. Né? Uhum. Isso é fato. Outra coisa que é falso, que muitas pessoas dizem, mas isso é uma bolha, isso logo vai acabar. Não vai acabar nem em Portugal, nem em Londres, nem na Espanha, em outros lugares que tem aqui. A Europa, como um todo, tem defasagem de imóveis, né, para aluguel. E os principais sítios, né, como se dizem aqui, os principais locais, eles têm dificuldade de ter imóvel para alugar. Então, quem tem o imóvel, né, e tem disponibilidade de alugar, é um excelente investimento, porque não vai ficar um dia desocupado. Não vai. Se você pegar o imóvel agora e colocar ali, amanhã tem uma fila de pessoas querendo imóvel. Isso é verdade. Isso é fato. É lógico, nem todo mundo tem qualificação, infelizmente. Sim, não pode dar garantias ali. Mas tem muita gente que quer e muita gente que tem condição de realmente alugar, de pagar e etc. Então, como investimento, eu recomendo fortemente. E para quem quer morar, mais ainda.
né? Porque eu, de verdade, gente, eu não viria para Portugal para correr risco com a minha família. Não viria, né? Então, assim, quando eu disse para vocês, eu gastaria, eu falei dos valores lá, uns 15 mil euros, né, em 3 meses. Antes que as pessoas comecem a me xingar aí, mas fulano veio, foi num quarto, não sei o quê. Deus Eu não estou falando disso. Né? Uma mínima estrutura, mínima. Ninguém está falando de luxo, mas estrutura. Vem, né? gasta pouco e tal, e passa dificuldades. Exato. Mas eu não estava disposto a fazer isso para minha família e nem tinha por que fazer isso. Exato. Né? Então, dentro de uma normalidade, né, que eu imagino que a maioria das pessoas que estão dispostas a comprar um imóvel em Portugal, né, também pensam assim, quer dizer, não vai, se vai vir para cá, não vai vir aqui para passar perrengue desnecessário. Então, nesse contexto, sem sombra de dúvidas, eu falo isso, já falei isso várias vezes, né, falo isso para ela, o Giovanni não tem precedentes, não tem ninguém aqui, de verdade, gente, não tem ninguém aqui em Portugal que faz o serviço que o Giovanni faz. Não tem. Um monte de gente que faz coisas parecidas, parte do processo. Veja bem, um pedaço aqui, um pedaço ali, né? Que até ajudam e tal, gente séria, bacana. Sim. Mas o trabalho que o Giovanni faz, e pelo valor que ele cobra, esquece, não existe. Não existe. E sem limite, né? Como a gente falou, até existem algumas empresas que fazem parte do processo, mas colocam ali 6 imóveis, 10 imóveis, e praticamente, às vezes, até mais caro do que o valor integral da mentoria, quando a gente está falando da mentoria fora dessa oportunidade que estamos nessa semana. Então, a gente está aqui para dizer, é verdade esse bilhete, né, gente? Não é mentira. Nós, mentorados, atestamos. Detalhe, no dia da assinatura da nossa escritura, deu problema no Telegram, o Telegram parou de funcionar. E aí, até isso, eu falo assim, gente, até o Telegram tá mancomunado com o negócio. A quadrilha é tão boa. O Giovanni estava lá para assinar o contrato, não conseguia falar com a gente, porque o Telegram caiu. Elon Musk faz parte, né, da quadrilha. Bill Gates. Ele caiu no Brasil, a gente teve que mudar o processo para o Viber, né? O Viber. Porque o Telegram simplesmente ficou indisponível. Mas a ideia, gente, é isso que a Valéria falou, e eu agradeço imensamente o carinho, mas a gente tem aqui uma ideia, né? A concepção que parte muito de mim mesmo, né? Não é nem da empresa, e acaba que é da empresa porque a empresa sou eu, digamos assim, né? Sim. Mas eu quero ajudar as pessoas. E minha esposa sempre me chama atenção para isso. Giovanni, não é uma ONG, você tem que tomar cuidado quando você fala isso, que as pessoas podem interpretar errado e tal. E eu sempre, quando eu falo isso, que eu quero ajudar as pessoas, eu sempre trago a mensagem da minha esposa junto. Porque a ideia não somos uma ONG, eu tenho família, eu tenho funcionários, a Oliveira como um todo, configurando todos os agentes que a gente tem aqui em Portugal, como na Espanha. São praticamente 50 pessoas trabalhando dentro da Oliveira Imóveis, então é uma empresa realmente muito grande, então a gente tem salários para pagar mensalmente, mas o nosso espírito é de ajudar. Eu jamais vou dobrar o preço da minha consultoria, eu jamais vou colocar um valor absurdo, porque eu sei que o que eu quero é ajudar as pessoas a fazer uma vinda mais planejada. Se eu pegar ali as minhas primeiras lives, as primeiras vezes que eu fui convidado por youtubers, os meus primeiros vídeos do canal da Oliveira Imóveis no YouTube, 5 anos atrás, 6 anos atrás, vocês vão ver que é consistente o que eu falo. Eu sempre falo nisso, sabe? O foco no bom planejamento na hora de migrar, não arriscar vir. Porque a gente sabe, vai ter pessoa que vai vir para ficar em quarto, vai ter pessoa que vai vir para vir como turista e ficar aqui ilegalmente. Mas eu nunca oriento ninguém a fazer isso. Porque eu quero o bem das pessoas, eu quero ajudar as pessoas. E, em cima disso, não adianta eu querer arrancar o couro do meu cliente. A ideia não é essa, é oferecer o melhor serviço possível no menor custo possível. Então, por isso que eu não tenho limite de imóveis a serem visitados, por isso que o preço do projeto é único, independente de quantos NIFs a gente tiver que fazer, porque a ideia é ajudar. Eu não estou cobrando por cada coisinha que eu faço. Eu determinei um valor e pronto. Dentro desse valor, tudo que o cliente precisar, eu ajudo. Eu já levei cliente no médico, já levei cliente no hospital, já ajudei cliente a fazer compra.
os meus primeiros clientes lá atrás, eu ainda fazia um tour pela cidade. Hoje em dia é impensável, eu não consigo, adoraria continuar fazendo isso, mas não consigo levar para conhecer os monumentos de cada uma das cidades que eu recebi. Recebia cliente em Lisboa, eu ia passear em Lisboa com o cliente para ele conhecer. Hoje em dia, realmente, eu não consigo colocar isso dentro do meu valor, que, né, tudo leva muito tempo, né? Mas a ideia sempre é ajudar as pessoas, trazer informação com qualidade, com o máximo de atendimento possível, para a pessoa estar satisfeita e sentir que ela chegou no lar dela, que é o ponto principal, que é o produto que a gente vende, né? Chegar dentro da sua casa, né? Eu fico feliz quando o cliente chega, se sente confortável dentro da casa dele, sabendo que ali agora é o novo lar, onde vai reiniciar a vida dele. Eu só tenho a agradecer realmente pela confiança no meu trabalho, porque é isso que a gente tenta fazer para todo mundo. Eu costumo falar, e aqui não é nem querendo tirar onda, nem nada, mas eu fui a primeira empresa de relocation em Portugal. Eu fui a primeira imobiliária voltada 100% para o estrangeiro, né? Qualquer imobiliária atende clientes estrangeiros, isso não é novidade. Mas, de novo, o foco delas é no dono do imóvel. Eu fui a primeira imobiliária realmente com foco no imigrante. E eu sou a única imobiliária no país inteiro que adota o país inteiro como área de trabalho, sem ser modelo de franquia. Né? Você tem Rimac, você tem Era, você tem 121 espalhada pelo mundo inteiro. Essas três, elas têm aí no Brasil, inclusive, lá no Brasil, inclusive, né? Mas cada uma é de um dono, cada uma é uma franquia diferente. A Oliveira Imóveis não, a Oliveira Imóveis está presente em Portugal e Espanha, sendo uma única empresa, não é modelo de franquia. Porque a gente não quer perder essa identidade, não quer perder esse jeito de ajudar as pessoas, que eu sei que no modelo de franquia isso correria o risco de acontecer. Eu agradeço de verdade o carinho e, né, agora é iniciar essa nova vida. Já estou aqui já há um tempinho, né? E agora é curtir essa nova fase nesse imóvel lindo que vocês compraram, né? Sim. Pois é. Muito bom, Eu só para fechar aqui da minha parte, queria aproveitar de verdade, agradecer todo o trabalho que a equipe, o Giovanni, a equipe dele teve para poder realizar um sonho que a gente queria estar aqui, mas de uma forma organizada e de uma forma segura. E só foi possível porque a gente contratou o Giovanni. É verdade, isso não, a gente não ganhou um centavo aqui para falar nada do Giovanni, né? Eu só estou devolvendo aqui porque eu acho importante falar isso para as pessoas, porque assim é difícil confiar, né? Porque é um negócio muito complexo. Mas assim, gente, pode confiar porque a gente teve todas as etapas do processo de forma idônea. Nunca o Giovanni, em nenhum momento, a equipe dele falou, mas lá no contrato, não sei o quê. Não tem isso, né? Zero problema nesse sentido, e a preocupação dele sempre foi, vamos fechar esse negócio, vamos resolver a questão, vamos dar um jeito, né? E sempre foi feito da melhor maneira possível, né? E a gente está muito satisfeito com o imóvel que a gente comprou, está muito satisfeito com o trabalho que foi feito pela Oliveira Imóveis para ajudar a gente a chegar até aqui, né? E se vocês me perguntassem há 2 anos atrás, vamos falar 2 anos atrás, que se eu confiaria num negócio desse tipo, ou se eu acho que existiria, eu ia dizer que nunca, jamais, em tempo algum. Exato. Então é assim, hoje eu sei que existe, né, e recomendo fortemente para as pessoas que queiram comprar um imóvel, que falem com o Giovanni, né, porque não vão ter problema, com certeza. E quem quiser saber mais alguma coisa, aí as pessoas me buscam muito, né? Até por estar aqui sempre com ele, mas o Instagram do casal Vivi e Lincoln é o @PortuGira, né? Portugal-Giro. Portuga-Giro. Portuga-Giro, isso. Então é o @PortugaGiro. Vão lá, gente. Entra no direct deles, façam. Fala com a gente, pode perguntar. Se tiver dúvida, não vou perguntar aqui porque o Giovanni está vendo. Isso. Pode perguntar para nós, pergunta. Que a gente vai falar a verdade. É assim que a gente descobre. Eu fiz isso. Eu entrei num grupo onde tinham pessoas que moravam em Portugal e perguntei: vocês conhecem este cidadão? Ele oferece tanta coisa, mas, gente, isso não existe. E tinha lá, por sorte, tinha lá o Alessandro,
que já tinha sido mentorado por ele. O Alessandro me chamou no particular e me passou só boas referências, enfim, a gente foi conversando. Então, assim, é realmente muito importante, a gente sabe que vocês precisam disso, que vocês precisam dessa segurança para dar esse próximo passo. Relembrando para aqueles que estão aqui e que estão nessa dúvida, ai meu Deus, é hora de investir agora para eu não perder poder de compra, para eu conseguir acompanhar o mercado imobiliário, mas será que eu posso confiar no Giovanni? Gente, se esse vídeo aqui, se essa entrevista ao vivo aqui com vocês mudou um pouco a cabeça de vocês, corram, porque a hora que começou essa live, a gente já estava com 84% das vagas completamente preenchidas. E isso quer dizer que sobram poucas vagas para você que quer aproveitar para pagar em reais, com desconto, poder parcelar, dividir em até 2 cartões, parcelar isso em até 12 vezes, pagar em Pix com cartão, boleto. A gente ampliou totalmente a possibilidade de formas de pagamentos, porque a gente sabe que o brasileiro precisa disso, nós estamos habituados a ter opções de pagamento, e fora dessa oportunidade você só vai poder pagar em euros, o valor integral, que continua sendo um valor viável. Eu paguei integral, o Lincoln pagou integral, então a gente nem participou de uma promoção como vocês estão tendo a oportunidade de participar, e mesmo assim valeu a pena, mesmo assim foi econômico. E com essa possibilidade se torna ainda mais vantajoso. A gente está falando aí de cerca de R$3 mil de desconto. R$3 mil é dinheiro pra caramba, a gente sabe disso. Com possibilidade de parcelar, em euro não dá para parcelar, não dá para pagar de outra forma que não seja ali, ó, à vista um em cima do outro. Então, quem quer, aproveita. Hoje, a gente está já com 84% das vagas completamente preenchidas. O link para você poder fazer a sua reserva e garantir a mentoria Minha Casa em Portugal é o minhacasaemportugal.com.br/vendas-2-7. Final ali, né? minhacasaemportugal.com.br/vendas-2-7. Gente, da minha parte aqui é isso. Eu queria muito, muito, muito agradecer ao casal Lincoln e Vivi e o Theo também pela disponibilidade de trazer, né, essa realidade aqui para a gente. Isso realmente é muito importante. Então, muito obrigada. Também contem comigo quando vocês precisarem. Giovanni, mais uma vez dentro da sua vida aí, corridíssima, e dentro dessa semana de onboarding de novos mentorados que tornam um caos a vida dele, ele para esse tempo para continuar aqui trazendo informações para vocês e prezando justamente por isso que ele sempre falou. Trazer informação, deixar todo mundo consciente, porque, acima de tudo, ele é uma pessoa humana. Então, muito obrigada, Giovanni, muito obrigada a todos que assistiram a live até aqui, e eu queria saber se vocês tiverem alguma coisa para complementar. Eu só queria falar uma coisa rapidinha, né? Parece até um descaso, Giovanni, eu vou tomar café com você, viu? Vai ser um prazer. Eu não tive tempo ainda, porque é correria aqui no começo, você sabe disso. Imagina, mas eu vou lá tomar café, pode ter certeza. Faz um vídeo e manda para mim, tá? Na hora que você for tomar esse café com ele, para a gente mostrar aqui para o pessoal que esse café aconteceu. E vai ser um prazer, gente, vai ser um prazer. E, de novo, eu e minha equipe continuamos à disposição. O grupo nunca acaba, que é outro grande diferencial que nós temos, né? O grupo da Valéria está lá aberto até hoje, o grupo de vocês continua aberto e vai continuar aberto. Verdade. E o grupo de todos os outros clientes está lá aberto para sempre que o cliente precisar de alguma ajuda, de algum suporte, de alguma informação nova, a gente poder responder. Então, eu agradeço o carinho, agradeço a confiança no nosso serviço. Fica, sim, aberto o convite para vocês 3 virem cá, vocês 4, né? Tem o outro também, né? Se eu não me engano, ou não? Era o Theo que estava dormindo. Era o Theo que estava dormindo. Entendi. Achei que o Theo estava acordado e tinha mais um dormindo. Não. Então, fica o convite aberto para os 3 ir lá na empresa, tomar um café com a gente, conhecer a Patrícia pessoalmente, né? Que deu tanto apoio para vocês também. Verdade. Vai ser um prazer receber todo mundo, gente, tá? Brigadão pela live que vocês se disponibilizaram para conversar aqui com a gente, tá? Muito obrigado. Obrigada, gente, viu? Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau.